E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de biologia. Nós que já começamos os comentários a respeito das interações gênicas, né? Deixei o último ponto do slide, né, comentado na aula anterior, falou sobre um tipo de interação, que é a produção da melanina, a sequência de reações enzimáticas que vão atuar nesse processo. E toda vez que a gente fala de reações enzimáticas, é porque essa enzima, ela representa uma proteína que, por sua vez, é montada a partir de um RNA mensageiro e que, por sua vez, representa uma molécula transcrita a partir de um DNA. E esse DNA que está no núcleo, que ele representa um fragmento responsável pela síntese de uma proteína, então a gente considera como um gene. Então, esse conceito de controle genético é importante sempre que vocês lembrem, certo? Então, tudo aquilo que a gente comentou a respeito dos fatores que interferem na síntese de proteína, como é que ocorre esse controle genético celular para que a célula funcione a partir do controle do DNA, como é que existe esse controle, a ação genética é basicamente isso. Você tem um DNA que produz RNA, que forma proteína, e a proteína que vai trabalhar. Então, eu fiz uma comparação, não sei se vocês lembram. Eu comparei, por exemplo, o DNA como o dono da empresa. Eu comparei o RNA mensageiro como se fosse um gerente da empresa, aquele que leva as informações para organizar o trabalho, mas o trabalho é feito por proteínas, ou seja, os trabalhadores especificamente falando. Então, esse controle genético, ele é importante sempre que vocês tenham essa noção de que quando eu falo o gene fez isso, na verdade ele interferiu na síntese de uma proteína, e essa proteína que fez o trabalho dela no citoplasma. Então, quando a gente coloca o termo interação gênica, dá a ideia de que é o próprio gene que está relacionando com o outro lá no núcleo celular, e a partir daí está manipulando ou determinando as características do indivíduo. E que, na verdade, eles estão lá isoladinhos, separados no núcleo, e que as proteínas que surgem a partir dessa sequência do código genético, lembrar também do código genético, como é que isso daí é feito, né? Existem trincas de bases responsáveis por essa síntese de proteínas, que a cada trinca, ou seja, a cada código do RNA mensageiro, que vem do DNA, ele traz um aminoácido e vai montar uma proteína. Então, uma molécula de RNA que tem 120 bases nitrogenadas, ela vai montar 40 aminoácidos em sequência. Então, seria uma proteína com 40 aminoácidos. Porque para cada aminoácido são 3 bases nitrogenadas, e aí você faz uma regra de 3 para poder identificar. Então, esse é o gene, é o controle genético, tá? Como é que o gene funciona? É dessa forma. Ele sempre vai coordenar a síntese de uma proteína. Então, quando a gente comenta aqui as questões de interação gênica, que normalmente são colocados como os casos de segunda lei de Mendel, não sei se vocês lembram também, mas qual é a condição para que exista a segunda lei de Mendel? Que os pares de genes que estão atuando em determinada característica, ou em características diferentes, né? Pode ser na mesma, se for interação, se for em características diferentes. Aí é simplesmente o caso de segunda lei. Então, a condição é que cada par de gene fique no cromossomo e outro par de gene no outro cromossomo. E aí, quando eles forem se combinar, existe uma possível diferentes formas de combinação. Tá? Então, essa possibilidade de combinar genes de pares diferentes, ela é devida a cada par de gene estar num cromossomo homólogo diferente, ou seja, está em pares diferentes. Então, é a condição celular, a condição cromossômica para que exista casos de segunda lei, ou seja, segregação independente. Ter pares de genes em cromossomos diferentes. Tá? E aí eles podem se combinar, o cromossomo se combina, consequentemente o gene que ele carrega se combina de forma diferente. E aí a gente tem, por exemplo, para 2 pares de gene, 4 combinações diferentes. Para 3 pares de gene, 8 combinações diferentes. E aí a gente tem a aplicação daquela fórmula 2 elevado a n, em que n representa o número de pares heterozigotos, para saber o número de tipos de gametas diferentes que seriam formados de acordo com as combinações genéticas que a gente comentou na aula passada. Então, fica para essa aula de hoje a gente fazer alguns comentários a respeito de alguns tipos de interação gênica,
interações genéticas vocês vão encontrar direitinho lá no livro, pega o exercício, já vai respondendo, porque quando eu pedir você já está com ele pronto para poder entregar de forma rápida, certo? Para que não acumule nada e que vocês tenham condições de fazer a prova do Enem, né, o exame nacional, com uma boa bagagem, por mais difícil que o momento seja, mas aí vai depender muito mais de vocês, né? A gente coloca as informações, a gente coloca os vídeos, a gente pede para que vocês façam as atividades. Eu falo a gente porque o contato com os professores permite saber que eles também estão fazendo isso, até porque a gente participa em comum dos grupos. Então, gente, essa noção de interação gênica tem que partir desse princípio. Os genes não interagem entre si. Na verdade, eles conduzem, controlam a síntese de proteína, e as proteínas é que vão interagir, como no esquema que eu coloquei na última aula. Deixa eu só mostrar para vocês aqui qual foi esse esquema que eu comentei com a turma. O esquema foi exatamente esse, em que a gente tinha a relação entre três alelos diferentes. Um alelo que eu chamei de gene A, produzindo a enzima A, converte essa enzima, catalisa a reação produzindo a tirosina, por exemplo, nesse caso, certo? Aí essa tirosina precisa de uma transformação, mas para isso precisa de um gene B, produzindo a enzima B, e aí ela permite a conversão da substância de hidroxifenilalanina, mas para isso ser convertida em melanina, precisa de uma outra enzima, uma enzima C. Então, os genes estão no núcleo, que é o DNA. Existe a produção dos RNAs, que vão conduzir a síntese das proteínas, e as proteínas é que vão agir sequencialmente no processo. Então, uma está dependendo da outra para poder ocorrer as transformações. Por exemplo, a degradação da fenilalanina, que se isso não tiver, a pessoa desenvolve uma doença chamada de fenilcetonúria. Então, a gente já comentou sobre isso nas questões passadas, né? O que seria fenilcetonúria? É a dificuldade de catalisar a fenilalanina. Então, ela passa a ser acumulada no corpo e se torna algo problemático. A tirosina é uma substância que normalmente a gente consome, por isso que quando se trata da definição do albinismo, a gente trabalha basicamente um gene só, tá? Porque essas outras substâncias elas podem ser transformadas naturalmente por processo que ou a gente pode até armazenar e absorver isso na alimentação, certo? Então, por isso que é considerado apenas a condição para albinismo na espécie humana um gene recessivo, que é esse aqui. Porque essas outras substâncias a gente transforma no corpo, mas também a gente pode fazer a absorção. Mas isso daqui, gente, é para relatar como é uma interação gênica ou interação genética. Na verdade, é uma interação de proteínas, nesse caso enzimas, lá no citoplasma. Então, quais são os principais exemplos e tipos de interações gênicas? A gente chama de interações gênicas não epistáticas. Nesse caso, a gente vai ter grupos de genes atuando, modificando em conjunto a característica de ou os fenótipos de um caráter só. Então, lembrem, duas características, dois ou mais pares de genes, uma característica, ao contrário de pleiotropia, não sei se vocês lembram. A pleiotropia é quando você tem um par de genes interferindo em duas ou mais características. Essa enzima que é produzida na pleiotropia, ela interfere em processos consecutivos. E aí, como consequência, você vai analisar dois caracteres diferentes. Então, o exemplo que a gente vai trabalhar são as cristas em galináceos, em galinhas. Então, são 4 formatos de cristas, mas que o formato é o caráter. Cada tipo de formato representa um fenótipo. Então, é uma interação gênica que está acontecendo ali, em que as combinações proteicas vão definindo a alteração no formato da crista, e como consequência você vai ter fenótipos distintos. Não há nenhuma relação em que a presença de um deixa de fazer com que o outro funcione, certo? No exemplo anterior, a gente tinha lá a enzima A, B e C. Se, por exemplo, não tiver de forma nenhuma aquela enzima B e você não tenha nenhuma condição de assimilar aquela substância, digamos que teria essa condição hipotética, aquele último gene, que eu chamei de gene C, vou voltar aqui rapidinho, ó. Se isso daqui, digamos, tem um gene B recessivo, o gene B recessivo é aquele que não tem atividade
na produção de RNA mensageiro com proteína estável. Então, não teria essa enzima B, sem essa enzima B não teria substrato para a enzima C funcionar. Então, esse gene acabou inibindo a ação do outro. Por mais que ele tenha a característica ou ação dominante, tem um gene dominante na produtor da enzima, mas se não tiver o substrato para que ela atue, então também não teria a característica produzida. Então, esse caso de inibição seria isso, que não é a situação representada numa interação não epistática. Para ter relação de inibição, a gente trabalha com o termo epistasia. Epistasia é sinônimo de inibição. Aí, eu comentei rapidamente na aula anterior que essa inibição, muitas vezes a pessoa confunde com a questão da dominância. Dominância e recessividade é para um par de alelos em que um gene do mesmo par ele tem ação quando ele está igual ou quando ele está diferente. Isso aí é o conceito de dominante. Então, são genes ativos, são genes com capacidade de produção de proteínas. Se ele estiver sozinho, ele produz. Se ele tiver com um só tipo, né, dele, ou se ele tiver com outro, ou os dois iguais, o gene vai estar atuante sempre. E, como consequência, você vai ter a produção da proteína. Caso contrário, a gente chama de gene recessivo. É aquele que só expressa o fenótipo se ele estiver atuando de forma igualitária, ou seja, se tiverem duas amostras idênticas no mesmo indivíduo, genes iguais. Tá? A gente chama de homozigoto. O último caso que a gente vai trabalhar é herança aditiva ou quantitativa. A gente chama também de poligenia. Esse termo poligenia acaba confundindo os alunos com um termo que foi trabalhado lá nos casos da primeira lei, que é alelos, o termo de alelos múltiplos. O que são alelos múltiplos? São mutações de dois alelos de um par. Então, para aquele locus, não existe só um gene dominante e um recessivo. Existem variações, como no caso dos grupos sanguíneos, que tinham 3, o gene para produzir o glucosinogênio A, o gene para produzir o glucosinogênio B, e o gene que não produz o glucosinogênio nenhum. Então, eram 2 dominantes e um recessivo. Esses 2 dominantes eram codominantes, tá? Que é o IA e o ID. O Izinho, que era o gene recessivo, não havia produção. Então, naquele caso, a gente chama de polialelos. Alelos múltiplos ou polialelos. Aqui a gente chama de poligenes. Tá? Nesse caso, não vai ter uma ação de dominância e recessividade, tá? Não há uma ação de inibição de características. Existe uma adição, uma soma de aumento de expressão fenotípica de acordo com a quantidade de cada gene dominante. Então, como a gente está trabalhando em interação, tem que ter no mínimo 2 pares de genes. Então, se eu tiver 4 genes dominantes, digamos 2A e 2 genes B, quaisquer, então eu teria 4 alelos dominantes, eu teria o máximo da expressão da característica. Se eu só tiver 3, não importa qual, se é um A, se é um B recessivo, não importa. Se eu só tiver 3, eu vou ter apenas 75 da expressão fenotípica, porque cada um aumenta a expressão com o mesmo percentual, certo? A mesma taxa de produção. Quando se trata a presença de 2, então eu vou ter 50% da característica. Se eu tiver apenas um dominante, eu vou ter 25% da característica aumentada. E aí, se não tiver dominante, eu tenho o mínimo da expressão. Então, o 0 dominante é o mínimo, o 4 dominante é o máximo. Então, por exemplo, em 2 pares de genes, eu teria 5 fenótipos distintos para 0 dominante, para 1 dominante, para 2 dominantes, 3 dominantes, 4 dominantes. Então, essa questão da herança quantitativa, ela tem até uma representação gráfica que fica fácil definir que é um caso realmente de poligenia, herança aditiva ou herança quantitativa. Então, vou comentar alguns casos com a turma, como, por exemplo, a interação não epistática. Essa interação não epistática, em que você tem, por exemplo, essa situação de formato de cristas, a gente está imaginando aqui 2 formatos, a gente chama de crista rosa, tá, gente? Isso aqui não é cor, é formato. A crista rosa, tá? Essa emaranhada aqui em cima, e tem a crista ervilha. Então, se você cruzar 2 aves com cristas diferentes, tá? Uma rosa e outra ervilha, nesse caso, o que define a crista rosa é a presença desse alelo R dominante. Então, a gente trabalha com, no caso da segunda lei de Mendel, o modelo de cruzamento, como é que é feito?
duas gerações homozigóticas produzindo um híbrido. Ou seja, duas linhagens puras produzindo híbrido. Então, foram obtidas duas linhagens puras. Uma para rosa e uma para ervilha. Quando fizeram o cruzamento dessas aves, o resultado foi uma geração 100% com formato diferente, que não era nem da parte masculina nem da parte feminina. E essa situação, quando a gente olha um caso isolado, sem verificar a fecundação de F1 para produzir a geração F2, ou seja, essa aqui que eu estou representando no quadro, parece um caso de codominância ou ausência de dominância. Lembra como é o caso de codominância? Era uma planta, por exemplo, com uma flor vermelha, ou dominância intermediária nesse caso. Uma flor vermelha, uma planta com a flor branca, quando fecundava, resultava numa geração 100% rósea, ou seja, com a tonalidade um pouco menor. Nem era branca, nem era vermelha. Quando fez a autofecundação dessa planta rosa, surgiram 3 fenótipos apenas na descendência, indicando que era um caso de codominância de um par de alelos. Mas quando a gente observa isso daqui e vê a proporção da prole, o cruzamento de duas aves com formatos diferentes, uma rosa e uma ervilha puros, resulta em 100% com o formato NOS. Certo? Esse aqui é o formato NOS. A fecundação desses formatos aqui, entre si, aves com o mesmo formato, resultado dessa geração F1, produziu uma prole em que tinha pelo menos 4 fenótipos distintos, porque surgiu um último aqui chamado de formato simples. Como se trata de uma geração pura, então a gente considera que a crista rosa depende de um par de alelos que eu vou representar com a letra R. A formato ervilha seria com a letra E, está faltando o genótipo dela aqui. Então aqui seria Ezinho, Ezinho, Rzão, Rzão, e esse daqui seria Ezão, Ezão, Rzinho, Rzinho. Ou seja, 2 alelos dominantes para E, homozigoto dominante, e homozigoto recessivo para R. Então, para ter esses formatos, obrigatoriamente, nesse caso aqui do formato rosa, o alelo para ervilha tem que ser recessivo, e no caso do ervilha, o alelo para rosa tem que ser homozigoto recessivo, 2 alelos. Quando fecunda, qual é o tipo de gameta produzido por esse indivíduo aqui, que é considerado o macho da situação que está mostrando o espermatozoide? Tem que ter pelo menos um R recessivo e um R dominante. O formato ervilha tem que ter um E dominante e um R recessivo. Lembra que está faltando o formato aqui, o genótipo dele, Ezão, Ezão, Rzinho, Rzinho. Certo? Está faltando aqui. Bom, então, quando fecunda esses dois aqui, esse espermatozoide com esse óvulo, só existe uma combinação. Por isso que 100% da prole foi com aspecto nós, que é o alelo E e o alelo Ezinho, formando um genótipo heterozigoto para ervilha, mas também um Rzão e um Rzinho, produzindo um genótipo heterozigoto para rosa. Então, quando tem pelo menos um de cada dominante, não importa a quantidade, tem que ter pelo menos um de cada dominante, isso daqui considera um formato nosso. Então, quando faz a fecundação dessa geração daqui, lembra quantos gametas são produzidos? Aí você pegava lá, primeiro com primeiro, Rzão, Rzão, primeiro com o segundo, observa no esquema, Rzão, Rzinho, está aqui. Segundo com o primeiro, Rzinho com Rzão, ó, está aqui o formato, o possível gameta, e Rzinho com Rzinho está aqui. Como esse outro também tem o mesmo formato, ou seja, o mesmo genótipo, então os gametas que ele vai produzir são os mesmos. Que é aquele quadro de segunda lei que eu comentei tanto com vocês no assunto de segunda lei. A fecundação, então, ela vai resultar em combinações em que E e R são dominantes ao mesmo tempo, não importa qual, tá melhor. Os dois homozigotos, só o segundo heterozigoto, só o primeiro heterozigoto, nesses casos. Essa linha daqui diagonal, ó, puxar aqui, ó, se eu fizer um X, ó, peguei aqui, puxei a diagonal toda ela, observe que é o formato nós. Então, nesses casos de segunda lei, a gente procura sempre algumas proporções. Que proporções seriam essas? Proporções para primeiro e segundo dominante, proporções para que o primeiro par seja dominante e o segundo seja recessivo, proporção para que o primeiro seja recessivo e o segundo dominante, e para que todos sejam recessivos. E a gente encontra essas combinações no gráfico anterior. Certo? Está aqui o gráfico anterior. O passarinho voltou para trazer ela para nós.
Então, essas 9 combinações aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá vendo? 9 combinações com formato nós. Com o primeiro dominante, segundo recessivo, lembre que a gente tem essas 3 combinações, aqui de baixo, no centro e aqui do lado. Para o primeiro par recessivo, segundo dominante, a gente tem essas 3 combinações, mas surgiu uma combinação que não havia naquelas 2 gerações, nem na parental, nem na F1, que é o formato simples, que é aquela crista maior que existe nos galináceos. Então, a gente tem aqui 4 combinações fenotípicas diferentes, que são essas que eu mostrei nesse slide aqui, ó. Certo? Com as 2 dominantes, só a primeira dominante, só a segunda dominante, todas recessivas. Então, esse jogo genético, né, para a gente entender as proporções e a partir da proporção definir o caso, é importante que vocês lembrem. Isso aqui é padrão. Na segunda lei também. Só que na segunda lei a gente tinha o primeiro par definindo um caráter e o segundo par definindo um segundo caráter. Qual é a diferença? Os dois em conjunto definem um caráter só, produzindo, nesse caso, 4 fenótipos. Com um de cada dominante, pelo menos, o formato é nós. Com apenas o primeiro dominante e o segundo par recessivo, seria a ervilha. Para o R dominante e o R recessivo, seria a rosa. E tudo recessivo, formato simples. Então, qual é a proporção fenotípica obtida aqui? 9 para 3, para 3, para 1. Certo? Então, essa aqui é a proporção fenotípica de uma herança em que a interação gênica não é epistática, ou seja, quando não há inibição entre os pares de alelos interferindo no caráter. Então, como é que eu considero, como é que eu defino um caso de herança não epistática, interação não epistática? Quando você tem 2 ou mais pares de genes e que ambos interagem para que produza, a partir de uma característica só, 4 fenótipos, nesse caso. 4 combinações genotípicas, 4 fenótipos diferentes. 5 combinações fenotípicas, 5 fenótipos diferentes. Então, para que a gente defina, é 9 para 3 para 3 para 1, parece proporção específica de segunda lei, um caso normal de segunda lei, só que aqui representa uma interação. Por que é uma interação? Porque são 4 fenótipos de uma característica só, certo? Ou seja, de um caráter só. Bom, o outro caso que a gente vai trabalhar é o caso de epistasia. Certo? Epistasia, que é a inibição. Nossa, eu escrevi errado aqui, tá, gente? Epistasia, não tem esse N não. Então, epistasia pode ser dominante, recessiva ou duplo recessiva. Como é que eu vou diferenciar? Em todos eles é inibição. Certo? Todos eles é inibição. Aquele gene que inibe é o epistático. E aquele par de alelo que é inibido por sua ação, a gente chama de hipostático. Lembre disso, viu? Então, o que seria epistasia dominante? Quando o gene dominante inibe. Claro, ele não inibe o do mesmo par, certo? Ele inibe do outro par. Lembra como é essa inibição? Ele deixa de produzir uma enzima que produz um substrato para que o outro atue. Então, não adianta o outro estar lá porque não vai ter substrato para ele. Então, normalmente é assim que a gente vai, ou ele quebra e degrada essa substância e não vai ter a substância para que o outro gene atue e expresse esse fenótipo. Então, nesse caso, a epistasia dominante, ela é devida, certo? Ela é devida a uma ação. Agora está correto. Para que a gente não confunda depois e vocês achem que é uma palavra diferente e, na verdade, todas elas são iguais. Certo? Então, a gente tem epistasia dominante, quando o gene dominante inibe. Epistasia recessiva, quando o gene recessivo inibe a expressão de outro par de alelo. E epistasia dupla recessiva, quando qualquer alelo recessivo vai inibir a característica. Então, na espécie humana, tem um caso de epistasia dupla recessiva, que é a surdez congênita, de origem genética, tá? Transmitida geneticamente. Porque existe a surdez congênita, em virtude, por exemplo, a mulher estava gestante e teve rubéola, e aí a rubéola, o vírus da rubéola atuou sobre o embrião e provocou um distúrbio na formação do aparato auditivo. Então, nesse caso, é ambiental, não é um fator genético, mas é congênito. Você nasce com ele.
Mas existe uma outra condição congênita que é transmitido de pai para filhos. Nesse caso, é um fator genético, um fator hereditário. O que a gente está trabalhando aqui é um fator, evidentemente, hereditário, genético, em que há falta de pelo menos um alelo dominante de dois pares. Não importa qual. Faltou um alelo dominante, o indivíduo não consegue desenvolver de forma completa o seu sistema auditivo e aí, como consequência, ele nasce sem a capacidade de ouvir. Como ele não consegue ouvir, consequentemente, ele não vai conseguir a fala, como a gente conhece, e aí a gente chama de indivíduo surdo-mudo. Mas, na verdade, ele não é mudo, né, gente? Ele é deficiente auditivo. Então, esse conceito de surdo-mudez, ele é ultrapassado porque mudo é aquele que não se expressa através de uma fala, de uma linguagem. E existe a linguagem de sinais que é bem característica, o indivíduo consegue se comunicar tranquilamente. Então, você tem aqui 3 tipos de epistasia. A ideia vai ser a mesma para a gente identificar o caso. Faz o quadro de distribuição de segunda lei, e aí a gente vai procurar proporção de genótipo com os 2 dominantes, pelo menos um de cada, com somente o primeiro par dominante, ou somente com o segundo par dominante, e com todos os alelos recessivos. Então, qual seria qual seria a combinação para isso? Então, esses 3 casos de herança genética vai depender exatamente dessa proporção. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou deixar a explicação para esses casos, para que o vídeo não fique tão grande, não fique tão longo, para a aula seguinte, tá, gente? Em que a gente vai ver alguns exemplos de interação gênica, epistática, e aí fechar com a herança quantitativa, ok? Então, vocês podem adiantar ir analisando o livro, respondendo algumas questões, vocês que estão com vontade de fazer vestibular com uma bagagem que vai pesar biologia. Então, esse grupo de alunos é que tem que me ajudar a construir esse período de aulas. Tá? Pesou biologia, professor, eu preciso de mais informações, eu preciso que você adiante um pouquinho mais, faça vídeos extras, sei lá, então, sobre esse assunto específico, nos ajude, que eu estou precisando. Então, quando tiverem qualquer informação desse tipo, qualquer necessidade, não se preocupe. Tá? Por mais que vocês enviem os questionamentos, não importa a hora, é que não vai ser obrigado, por exemplo, eu responder em cima daquele momento. Tá? Mas assim que tiver o contato, que eu observar as mensagens, eu vou responder o mais breve possível para que a perda não seja tão grande quanto ela deveria ser, certo? Por causa do momento que é tão difícil para todo mundo, ok? Então, fica aí a dica para que vocês ajudem os professores, não só a mim, mas os demais, aí montando nossas aulas, vendo as dificuldades. Tá? O aluno que está mais empenhado é aquele que a gente tenta favorecer, aquele que não está, a gente tenta fazer com que ele se preocupe um pouco mais, para dar um pouquinho mais de estímulo para ele. Então, é importante sempre que vocês nos passem esse feedback, esse retorno das dúvidas e das dificuldades em termos de abordagem e entendimento de conteúdo, para que a gente melhore a aula e aí facilite o trabalho de vocês no futuro, ok? Então, agradeço aí esse instante de tempo que vocês investirem em assistir essa pequena aula. Na próxima aula, lembre que eu vou finalizar esses casos de interação gênica, por mais que o vídeo fique mais longo, mas eu vou finalizar, beleza? Então, valeu, tchau, obrigado e até a nossa próxima aula. Tchau,